Vídeo número 29 sobre HTML e CSS. A gente está estudando aqui o básico, né, de HTML e CSS, que já é o vídeo praticamente aí 29, né, então tem muita coisa que a gente já viu. E só contextualizando aí, a gente começou a montar um projeto. Esse aqui é o site original que eu peguei aqui para a gente estar estudando, certo? Então esse aqui é o site original. E a gente está montando um site parecido com ele, certo? Que é basicamente esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso que a gente está criando aí, beleza? Basta você assistir os outros vídeos aí para você tá vendo como é que a gente montou essa estrutura aqui, ó, certo? Tudo aí com HTML e CSS do zero, beleza? Então a nossa página inicial está pronta. Vamos criar aqui agora o contato então, beleza? Bom, contextualizado isso aí então, já inclusive aqui, ó, já comecei a montar o nosso formulário. Obviamente que eu não vou implementar ele todo no vídeo, né? Senão o vídeo vai ficar gigantesco aí, ninguém tem paciência para ver isso, certo? E o que a gente vai fazer agora aqui, ó? Vou explicar como é que a gente fez aquele formulário, certo? Basicamente, quando você vai montar um formulário em HTML, tem algumas propriedades que você precisa definir nele, né? A primeira propriedade aí, ó, é o action, certo? Por exemplo, você vai enviar um formulário, mas qual o script no servidor que vai receber esse seu formulário? Aqui em action é onde você informa o nome daquele script. No caso aqui, né, é um script contato.php que vai receber os dados daquele formulário, beleza? Qual que é o método de envio desse formulário? O get. Qual que é a diferença do get para o post? O get, quando você executa ele da seguinte forma, você pega os dados do seu formulário e você meio que expõe eles aqui nessa barra de endereço, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui quando eu coloquei aqui as propriedades devidas aqui, ó. No caso aqui o nome, nosso input type text, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. No caso aqui é a propriedade nome, né? Então, name igual a nome, certo? Esse campo aqui, ó, esse input type text vai ter como nome, né? Essa propriedade aqui, ó, nome, beleza? Da mesma forma aí, ó, o nosso segundo elemento, que é o nosso e-mail. Então, name igual e-mail, beleza? Da mesma forma aqui, ó, essa text area, certo? Essa text area aqui, ó, é essa caixinha de texto um pouco maior, ó. Então, você precisa passar algumas propriedades nela. A primeira aí é a coluna, certo? E a segunda aí é a quantidade de linhas. Obviamente, você pode melhorar isso aqui com CSS, beleza? Bom, aqui, ó, em text area, na mensagem, você pode fazer da seguinte forma, name igual a mensagem, beleza? Bom, deixa eu atualizar aqui a página. Quando você envia esse formulário através do get, da seguinte forma aqui, ó, os dados daqui da nossa URL, do nosso formulário, ficam expostos aqui, ó. Então, se aqui, por exemplo, tivesse informado o nome, ele ficaria exposto, o e-mail também, mensagem também. Se você tentar validar isso aqui através de uma senha, de um login, por exemplo, não é muito interessante estar utilizando essa abordagem aí, certo? O ideal seria, no caso, aí, você utilizar o método post do protocolo HTTP, certo? Vou dar aqui um F5. Agora, se, por exemplo, informar aqui o nome, ó, Salomão, certo? E-mail salomão@email.com, mensagem qualquer. Os dados aqui, ó, não serão expostos. Apenas o script contato.php que vai ser visualizado. Obviamente, se você der um F5, esses dados serão reenviados novamente, beleza? Você pode fazer o envio asíncrono utilizando também o Ajax, beleza? Bom, vamos lá então para o nosso formulário aqui, né? Criado aqui então o nosso formulário, certo? A gente tem aqui um outro parâmetro que a gente pode estar passando ele aqui. Esse parâmetro aqui é referente ao estilo CSS que a gente vai aplicar naquele formulário nosso, né? No caso aqui, para você aplicar um estilo CSS personalizado, né? Você digita class igual o nome do estilo que você quer aplicar. Você vai vir aqui na folha de estilo, certo? Que a gente já havia criado também. A gente vai criar o nosso estilo para esse camaradinho aqui, ó. Como ele é uma classe que você está criando manualmente, tem que colocar aqui o ponto, né? Mais o nome da classe. Você vai abrir aqui e fechar chaves, né? Chaves. E você vai definir aqui as propriedades. Nesse caso aqui, esse formulário nosso, ele tem um tamanho de 400 pixels. O tipo de disposição dele aqui é table, né? A gente centralizou ele aqui, ó, margin left out, margin right out. Esse margin top aqui, ó, é essa parte, né, relativa na parte aqui de cima. Então, eu quero pegar esse formulário nosso aqui, vamos supor que eu quero descer esse formulário aqui, ó, em torno de 400 pixels, né? Vamos dar um F5 aqui, ó, e parar aqui embaixo, tá vendo? Ficou gigante aí, né? Da mesma forma, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um pouco maior, 1500 pixels aí, ó, vai criar uma barra de rolagem aqui, ó, gigantesca aí, tá vendo? Então, o ideal é a gente montar o layout do nosso site antes, certo? Bom, aqui nos campos de entrada, né, a gente tem aqui, ó, o título também, certo? Como você pode ver aqui, ó, é do tipo H1. Esse H1, ele é um cabeçalho de seção, certo? Esse é apenas para mostrar que é um cabeçalho. E nesse caso aqui, ó, a gente pegou aqui e criou uma classe para ele, certo? Uma classe CSS chamada formulário título. Se a gente for vir aqui agora, ó, lá no nosso estilo.css, procurar por esse camaradinho aqui, a gente vai encontrar ele aqui, ó. Então, o font family, para a gente adicionar a fonte externa ao nosso formulário, ao nosso campo, certo? Então, por exemplo, você quer alterar a fonte desse campo aí, como é que você faz? Font family, 2 pontos, e o nome da sua fonte. Nesse caso aqui, ela é uma fonte personalizada, né? Como é que a gente faz para adicionar uma fonte personalizada? Bom, você pode utilizar aqui o @fonteface, você vai informar aqui, ó, fonte family, que vai ser o nome da sua fonte, src, url, e você vai carregar aqui a sua fonte. Ó. Se você for vir aqui na hierarquia do projeto, aqui em fontes, eu já criei essas fontes aqui, ó. Elas estão dentro da pastinha chamada fontes, certo? Feito isso aqui, ó, o CSS já vai entender que a sua página HTML ela tem essa fonte aqui, ó, instalada no seu projeto, e aí você vai conseguir estar utilizando ela aí. No caso que a gente utilizou o fonte family, né, com essa fonte aqui, ó, que tem um peso aí maior, né? Bom, para você aumentar o tamanho dessa fonte aí, você vai utilizar o font size, certo? No caso que eu coloquei 32 pixels. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, aí 48, né, teria ficado gigante aí, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, aí 100. Olha que tamanho que fica isso aí, ó. Fica gigantesco, tá vendo? Então vamos manter isso aqui só o tamanho 32 mesmo. Bom, a gente quer centralizar esse elemento aqui também, ó, certo? Deixa centralizado aqui em relação ao formulário. Ele é um elemento aí que é passível de ser centralizado, certo? Tem elementos que você não pode utilizar esse align center assim, ó, text align, certo? Center. E a gente poderia colocar ele aqui, ó, do lado direito também, ó, text align right. Então, está centralizado aqui, ó, do lado direito. Se a gente não colocar nada, ele vai pegar o padrão, que é centralizado do lado esquerdo, certo? Bom, vamos botar aqui para o que estava, né? Esse margin button aqui eu já expliquei sobre ele, né? É a parte de espaço aí, né? Entre um elemento e outro. A gente colocar aqui, por exemplo, aí, ó, 400 pixels. Aumentou bastante aí, ó. A gente pode também colocar aqui em outra forma aqui, ó, que é o essa propriedade aqui, ó, certo?
vai pegar em relação à nossa página aí, ó. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 10. Ó, também dá um espaçamento aí, ó. Se você der zoom aí, essa parte aqui, até a parte de baixo, não fica desfigurada. Vamos manter o padrão que estava mesmo, 70 pixels, beleza? Entenda que tem essas propriedades. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse botão aqui, ó, e vai definir um estilo para ele aí, ó. Como é que a gente vai definir um estilo para ele? Então, eu vou vir aqui no nosso formulário, criei aqui então uma classe, né, chamada formulário campo envio, basicamente aqui dentro de uma div, certo? Que é um container que você pode estar agrupando código HTML. Dentro desse nosso container, eu tenho um botão aqui, ó, do tipo type submit. Ele define que o tipo desse botão aqui vai ser submit, certo? E a gente vai alterar, né, essa classe desse nosso botão aqui, ó. Então, formulário campo envio, vamos pesquisar aqui no nosso estilo CSS, tá basicamente aqui, ó, certo? Beleza, então. Só que é o seguinte, eu não vou conseguir alterar aquele botão por aqui, ó. Então, eu preciso definir o quê? Eu quero alterar esse camaradinho aqui, ó. Então, como é que a gente faz? A gente vai vir aqui, certo? E a gente vai alterar justamente ele. Então, put type, certo? Igual a submit. Beleza, então, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar esse botão aqui e alterar a cor de fundo dele aí, ó. Background color. Vamos colocar essa fonte aqui, essa cor de fundo aqui, por exemplo, beleza? Vamos alterar também a cor do texto daquele nosso botão. Então, color, e vamos colocar a cor branca aí, ó. Vamos salvar aqui, dá um F5, tá aí, ó. Só que acontece o seguinte, ele tá tendo uma margenzinha aqui, ó, que tá tipo 3D, tá vendo? Como é que a gente faz isso aqui, então, para remover esse estilo padrão aí? Border. Width igual a 0 pixels. Vamos remover aquela borda padrão daquele botão, tá vendo? Só que ele tá pequenininho aqui, ó. Como é que a gente faz para aumentar ele? A gente vai dar um espaçamento aqui, ó, nas 4 direções. Então, padding, que é o espaçamento. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10 pixels para a direita, esquerda, embaixo, em cima, tá vendo? Tá aí, ó. E como que a gente deixa agora ocupando essa telinha toda aqui, ó? Width, que é a largura dele, certo? 100%. Vai ocupar aquele tamanho 100% aí, ó. Aqui o nosso botão está praticamente montado. Só que você pode ver que esse aqui tá de outra cor. Eu vou manter dessa cor aqui mesmo, certo? Por enquanto. A gente vai arredondar essas bordas aqui, ó. Como é que você arredonda essas bordas aqui nas 4 direções? Border Radius. E você pode ir testando aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, 40 pixels. Vamos ver como é que fica aí, ó. De boa, né? Vamos testar aqui com 20. Também teve o mesmo efeito aí, basicamente. Então é assim que a gente vai manter aí, ó. Certo? Caso você queira, por exemplo, colocar uma borda aqui diferenciada, né? Com uma cor diferente, você pode fazer isso aqui, ó. Border width igual a 1, né? Border color, por exemplo, igual a red, né? Ou preto aqui, por exemplo. E vamos ver aqui como é que vai ficar aqui, ó. Border style. Style igual a solid. Ou seja, vamos criar uma borda sólida em torno desse botão aqui, ó. Tá vendo? Basicamente assim, ó. Caso você queira que essa parte aqui de baixo da borda do botão ela fique um pouco mais grande, digamos assim, ó, você também pode controlar por aqui embaixo, ó. Border, bottom, width, aliás, aqui, ó, width, igual a 5 pixels, por exemplo. Só essa parte aqui agora, ó, que vai ter um tamanho maior aí, tá vendo? Vamos colocar aqui, por exemplo, só 3. Beleza, acho que assim é o suficiente aí, né? Bom, é basicamente isso aí, né? A gente poderia ter colocado aqui também umas labels aqui, né? Mas o principal aqui que a gente tá copiando não tem. No próximo vídeo que eu vou terminar o formulário, eu vou mostrar como é que você pode receber esses dados aí, né? Aí vai ser um vídeo à parte, obviamente, explicando como é que você vai capturar esses dados através do PHP. Beleza? Acho que o vídeo ficou bastante longo aí, mas eu vou tentar acelerar um pouquinho e deixar ele um pouco mais reduzido. Beleza? Então, valeu!